Muito bem, irmãos. A lição é a número 7. O tema é estancando o sangue. Nós já estamos no 6º mandamento. Então, abra sua Bíblia. O texto base é Êxodo 20, o versículo 13. Êxodo 20, o versículo de número 13. Diz assim: não matarás. Então, o 6º mandamento é não matarás. O autor, ele passa para nós aqui algumas estatísticas interessantes que nós vamos compartilhar com os irmãos. E também teremos outros textos bíblicos, para a gente poder estar compartilhando e meditando. 60 pessoas, elas são assassinadas a cada hora, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS. No entanto, o 6º mandamento nos deixa bem claro: matar contraria os princípios do Criador. Assassinar é pecado. Então a OMS, que nós agora estamos conhecendo, mas sempre existiu já há muitos anos, ela diz que 60 pessoas são assassinadas a cada hora. 2 milhões de pessoas morrem de forma violenta a cada ano no mundo. Então, é muita gente. 2 milhões de pessoas morrem de forma violenta a cada ano no mundo. Estima-se que uma pessoa cometa suicídio a cada 40 segundos. Uma pessoa morre a cada minuto de forma violenta. E 35 pessoas são mortas por hora decorrente das guerras. Então, essa estatística foi feita pela Organização Mundial da Saúde, aonde mostra quantos homicídios, quantas mortes por assassinato, através de guerras, através também de pessoas tirando a sua própria vida. A cada 40 segundos, uma pessoa comete um suicídio. Como isso é trágico, Então, esse 6º mandamento, não matarás, mostra que cometer homicídio, independente de que forma, é pecado. Matar é pecado. Proferir um insulto, aí ele vai mais à frente, e diz o seguinte: proferir um insulto, odiar ou cuspir é tão letal quanto o efeito de matar. No coração de Deus, no interior do Senhor, não cabe o ódio. Então, esse texto que vamos ler agora já é no Novo Testamento, que é Mateus capítulo 5, os versículos 21 e 22. Deus deixou para Moisés esse mandamento: não matarás. E aí, em Mateus capítulo 5, Jesus ele veio para cumprir a lei, não abrogar a lei, não tirar a lei, Mas ele veio para cumprir a lei. E olha o que ele diz em Mateus 5, os versículos 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então nós lemos lá em Êxodo 20, o versículo de número 13, exatamente isso. Então, no versículo 21, o próprio Jesus cita a lei. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então Jesus ele vai mais além, mostrando também que o insulto, a ira, o ódio, também é letal, também é matar. No coração de Deus, não cabe, no interior do nosso coração, não cabe o ódio, não deve caber o ódio. Se nós temos Deus em nossa vida, então esse mandamento também que Jesus disse, que nós não devemos nos encolerizar, não se irar facilmente contra o nosso irmão. Aquele que profere insulto a seu irmão também será sujeito a julgamento.
mostrando então que o irar-se, o odiar-se, né? Odiar alguém, irar-se contra alguém, também é réu de juízo, também não agrada a Deus, é uma forma também de você estar matando, de você estar prejudicando alguém. O pecado como causa principal. Então esse primeiro ponto aqui da revista, tudo começa por causa do pecado. Nós temos o primeiro homicídio na Bíblia, que é Caim, né, matando seu irmão Abel. Por causa de uma inveja, por causa de um ciúme, houve então o primeiro homicídio. A morte não é um castigo de Deus, mas é uma consequência do pecado humano. Graças à bondade do Senhor, tal salário não é pago antecipadamente. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6, o versículo de número 23. Romanos, capítulo 6, o versículo de número 23. Olha o que diz esse texto. Porque o salário, ou seja, o pagamento do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse texto a gente pode dividir ele em duas partes. A primeira parte diz, porque o pagamento, ou seja, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que nós recebemos por causa do pecado é a morte. Mas a segunda parte diz, o dom gratuito, ou seja, o presente de graça que Deus nos concede é a vida eterna que está somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, através de Cristo Jesus, através da graça de Cristo, através do seu amor incomparável, nós temos a oportunidade de vencermos, né, através dele, a morte e alcançarmos, então, a vida eterna. Mas o pagamento para o pecado é a morte, né? É o inferno, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que é concedida através de Jesus Cristo. Então, através de Cristo, nós podemos alcançar a salvação. Através de Cristo, nós podemos alcançar o reino celestial. Mas o pagamento para o pecado, a retribuição para o pecado é a morte. É uma consequência grave. E nós sabemos lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, ali então iniciou-se um novo ciclo, uma nova história, né? A morte física. Então, ali depois começou o pecado entrando, e aí veio o primeiro homicídio, Caim matando Abel, e aí nós vemos várias atrocidades, vemos ali, né, quando, né, Deus ajuda Noé a construir uma arca. Antes disso, havia desobediência, né, na destruição também de Sodoma e Gomorra, havia desobediência, a depravação humana. Então, o pecado nos afasta da presença de Deus. E quando nós estamos afastados de Deus, nós podemos cometer muitas coisas que desagradam a Ele. Então, a recompensa para o pecado é a morte. Mas a graça de Deus, através de Cristo Jesus, nos concede, então, a vida eterna. Não há exceções no sexto mandamento. O aborto é a descontinuação da gravidez com ou sem a expulsão do feto que resulta na morte do feto. A Bíblia esclarece que o nascimento se torna um ser vivo no ventre materno. Então ele começa aqui a falar das consequências do pecado, das decisões erradas que nós podemos tomar, das atitudes que podemos ter por nós não estarmos na presença de Deus. Acabamos então tomando decisões erradas, inclusive, né, o aborto. O aborto é uma descontinuação da gravidez, ou seja, é um assassinato, é uma forma de nós cumprirmos não cumprirmos o sexto mandamento, que é não matarás. Ou seja, quando uma pessoa ela comete um aborto, ela está desobedecendo a lei de Deus.
Ela está indo contra a presença de Deus. Como ele fala aqui, o aborto é a descontinuação da gravidez. Ou seja, você quebra ali um ciclo, você mata alguém, e isso é uma forma de desobedecer o sexto mandamento, que é não matarás. Só que nós falamos lá no início também que você insultar alguém, você se encolerizar, você se irar, você odiar, também é uma forma, né, que desagrada a Deus, e é uma forma também de matar alguém. Porque nós às vezes não pegamos uma arma ou uma faca e matamos alguém. Nós às vezes com palavras, nós estamos também mutilando aquela pessoa. Nós estamos matando aquela pessoa, destruindo aquela pessoa. Às vezes para falar com uma criança, às vezes para falar com um cônjuge, palavras grosseiras, palavras ríspidas, palavras pesadas, palavras de baixo calão, né, que vai assim machucando, adoecendo a pessoa. Isso também é uma forma de nós estarmos matando aquela pessoa, cometendo um homicídio contra aquela pessoa. Vamos ler lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que fala exatamente sobre isso, né? Que Deus os conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, Jeremias capítulo 1, o versículo 5. Jeremias 1:5 diz o seguinte: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então isso mostra aqui que no ventre materno há vida, né? Antes mesmo que se formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Ou seja, Deus já sabia que aquele feto, né, iria desenvolver, aquela criança ia nascer e seria um homem de Deus, um grande profeta. Então Deus os conhece antes mesmo que nós nascemos. E ele diz, antes que saísse da madre, eu já te consagrei. Ou seja, mostrando que há vida. Há ali uma vida. Então o aborto ele é uma descontinuação da gravidez. Então o aborto é um assassinato, é um homicídio, né? Você está então ali descumprindo a lei de Deus, cometendo um aborto, né? Então é uma forma de nós estarmos refletindo e também explicando às pessoas, né, que às vezes mulheres, meninas desesperadas que não sabem o que fazer, e precisamos acolher às vezes meninas que estão desesperadas, meninas que estão aflitas, indecisas, e às vezes tomam remédio, tomam uma medicação lá para poder abortar, e é necessário que a Igreja de Cristo possa acolher essas meninas e dando a elas direção para que, mostrando que Deus, ele pode sustentar, Deus pode transformar, Deus pode perdoar e Deus pode abençoar, né? Porque se ela cometer algo de abortar, ela está então cometendo um grande erro, um grande pecado e quebrando então o mandamento que Deus deixou, que é não matarás. O outro texto é o Salmo 139, os versículos 13 a 16. Abra sua Bíblia aí no Salmo 139, os versículos 13 ao 16. Salmo 139, versículos 13 ao 16. Olha que texto bonito. Olha como Deus trabalha no ventre materno. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Né? O Salmo é um livro poético e ele, de uma maneira assim, muito clara, né? Uma maneira assim, muito bela, ele começa então a louvar a Deus, mostrando que mesmo no ventre materno Deus já estava ali trabalhando, Deus já estava cuidando, Deus já estava alimentando aquele feto, né? Aquela gravidez também. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então, ou seja, todos nós temos a nossa beleza, né? Diante de Deus,
nós temos a nossa beleza, porque Deus nos fez, Deus nos criou. Então todos nós somos belos na presença de Deus. Há muitas pessoas que, eu sou muito feio, eu tenho uma síndrome de inferioridade, eu não sei, eu não gosto de me ver no espelho, eu não gosto de me ver sair, né, em locais públicos, eu me escondo, eu tenho vergonha disso, daquilo outro. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou. Ou seja, quando nós agimos dessa maneira, nos inferiorizando, nos achando assim feios, nos achando ou fazendo comparações com outras mulheres ou com outros rapazes, nós estamos pecando também. Nós estamos sendo ingratos, né, por aquilo que Deus fez. Né? O versículo 13 fala que Deus nos formou. Deus nos formou e tu me teceste no seio de minha mãe. Ou seja, cada detalhe da nossa vida, né, foi feito de maneira única, ímpar, bela, diferente, para exaltar o nome do Senhor. E nós devemos ser gratos e glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Então aqui o autor, ele engrandece, louva a Deus pelas obras que Deus tem feito, inclusive o nascimento, né? Inclusive o nascimento. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então os detalhes da vida, a formação, esse texto aqui fala da formação. O salmista, ele agradece a Deus de uma maneira poética, ele exalta o nome de Deus e mostra o quanto que Deus o fez belo, o quanto que Deus fez bonito. Nós devemos, isso não é orgulho, não é vaidade, mas é reconhecer a grandeza de Deus. Temos as nossas diferenças, né? Alguns, às vezes, o nariz é um pouquinho diferente, a orelha é um pouquinho diferente, né? A forma que Deus os criou é diferente de cada um, mas tudo de uma forma bela, maravilhosa. Então eu devo reconhecer isso. Eu devo ser grato a Deus por cada detalhe que Deus fez em minha vida. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Aí fala do tempo, né? Aonde Deus é soberano, aonde Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e sabe o dia que nós chegamos, e também sabe o dia que vamos partir. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, Deus, ele sabe de todas as coisas. Então no versículo 13, no versículo 14, ele agradece por cada detalhe do seu corpo, o que Deus fez na vida dele, e ele diz que Deus, ele realmente, tudo ele faz é admirável, é bonito e sabe muito bem o que faz. E aí no versículo 15 também os detalhes que Deus criou, que Deus fez. E aí no versículo 16, ele mostra então que cada um de nós está escrito e determinado, ou seja, cada um de nós, ele sabe o dia que nós vamos viver, como vamos viver, o que vamos fazer, ele sabe de todas as coisas, mostrando então a sua soberania, a sua grandeza e também o quanto que ele é majestoso e admirável. Muito bom isso, irmãos. Que possamos valorizar, né? Valorizar o corpo que Deus nos deu. Quantas pessoas aí estão tirando sua própria vida? A gente viu aqui, né, que estima-se que uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos. E nesse período de pandemia, tanto na pandemia como pós-pandemia, vai acontecer muito isso. Infelizmente vai estar acontecendo. Pessoas tirando a própria vida, cometendo suicídio, né? Achando que não tem mais jeito, que não tem mais como resolver a situação, não sabemos mais o que fazer. Então é melhor tirar a própria vida. E nós sabemos que quem pode dar e tirar é Deus. Palavras citadas pelo livro de Jó, pessoa de Jó, ele diz: Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, mostrando aqui que quem pode conceder a vida e quem pode tirar a vida é unicamente Deus. Então, se eu ajo dessa maneira, antecipando um plano que está somente nas mãos de Deus, eu estou cometendo então um homicídio comigo mesmo, estou cometendo um suicídio, estou desagradando a Deus, cometendo um grande pecado, né?
Então valoriza a sua vida no altar do Senhor, consagre a sua vida diante de Deus e não cometa esse tipo de atrocidade. Não permita que Satanás ele entre na sua mente, comece a trabalhar no seu coração, dizendo que não vale mais a pena viver, não vale mais a pena você caminhar aqui nesse mundo, não vale mais a pena você ir na igreja, tá tudo muito ruim, nada presta, tá tudo horroroso, né? As coisas estão horríveis, passando por tantas dificuldades, tantas lutas, miséria, pobreza, roubo, doença. Eu vou tirar a minha própria vida. Não faça isso. Entregue nas mãos de Deus, consagre a sua vida no altar de Deus e deixe que Deus trabalhe na sua vida, né? Valorize essa vida. E para valorizar essa vida, nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Consagra a minha vida diante de ti, né? Como diz o cântico, venho aqui, Senhor, minha vida oferecer. Ou seja, eu estou aqui diante de ti, consagrando a minha vida no teu altar, para que o Senhor possa moldar o meu coração, sondar a minha vida, né? Criar em mim um coração puro, um espírito reto, transformações que Deus pode fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Alguns movimentos insistem em afirmar que no sexto mandamento há exceções para o aborto, pois a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, sim, mas o nascituro, ou seja, aquele que vai nascer, não é uma extensão do seu corpo, mas um ser vivo que nele habita. Então é pecado você cometer o aborto, mesmo que você justifique que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Sim, ela pode ter direito, mas aquele que está no ventre, Deus tem um propósito para ele. É um ser vivo que nela habita. Então não faça isso. O aborto, ele realmente é pecado. Segunda justificativa, a não autorização do aborto, muitas mulheres recorrem a clínicas clandestinas para o aborto, acarretando problemas graves de saúde. Um erro não justifica o outro. Clínicas clandestinas são casos de polícia. Portanto, realizar um aborto ou ajudar alguém a realizá-lo é homicida. Da mesma para a eutanásia, ou seja, a eutanásia é uma conduta de retirar a vida de alguém em estado terminal. É você antecipar. A pessoa está muito doentinha, então vamos antecipar, né? E vamos retirar a vida dela. Ou seja, a eutanásia é isso, é a conduta de retirar a vida de alguém em estado terminal, beirando a morte, ou que esteja sujeito a dores e intoleráveis sofrimentos físicos. Só Deus é que pode tirar. Às vezes nós vemos pessoas sofrendo, mas sofrendo mesmo. Mas devemos entregar nas mãos de Deus. Ali é que Deus é que vai determinar a hora, o tempo, aquela pessoa irá partir. Né? Nós queremos antecipar, concedendo às vezes, ou autorizando a medicina a dar algum remédio, dar algum produto, né, para aquela pessoa, então, já antecipar a sua morte. Não, isso se chama eutanásia, né? É você querer retirar a vida de alguém em estado terminal, né, para ela, então, não sofrer mais. Deixemos o fluxo da vida, deixemos Deus trabalhar nessa área e não vamos antecipar nada que não for da vontade do Senhor. E aí ele cita aqui o seguinte: a vida pertence a Deus. Ele é o doador da vida. Tirar a vida de alguém através de assassinato é usurpar a autoridade do Criador. Nossa função como imagem e semelhança de Deus não é assassinar, mas ajudar as pessoas a viver. Então, tirar a vida de alguém é pecado, não agrada a Deus. É um descumprimento do sexto mandamento, não matarás. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Ou às vezes até contribuir para tirar a vida de alguém. Até ajudar, ou até aconselhar. Também é uma forma também de nós estarmos descumprindo a lei de Deus. Mas volto lá no texto de Mateus 5, o versículo 21 e 22. As palavras também matam. Não é você pegar uma arma, né, e atirar em alguém. Não é você, por exemplo, também tomar um remédio e ajudar aquela pessoa a abortar. Não, mas falar, atitudes, né, de ira, de ódio, palavras pesadas, palavras amargas, palavras de fúria, isso também mata pessoas.
Isso também machuca pessoas. Isso também é um descumprimento do sexto mandamento. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Como estancar esse banho de sangue oriundo do caos social? Criando mais leis ou anunciar a paz que excede todo o entendimento humano? Quantas leis governamentais que nós temos aí, e infelizmente, irmãos, nós não estamos vendo muita diferença. Continua havendo esse banho de sangue, não é? Que ele fala aqui, continua havendo essa mortandade, continua acontecendo tantos homicídios, suicídios, tanta violência. Será que a gente, criando mais leis, isso vai resolver? Ou será que se cada um pudesse abrir o seu coração para Cristo, muita coisa poderia ser mudada? Não é isso? Então eu quero deixar, para nós encerrarmos o nosso estudo hoje, Filipenses 4:7. Esse é um texto que nós falamos na igreja, né? Todo o domingo à noite, que é: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar o nosso coração e também os nossos sentimentos ou a nossa mente em Cristo Jesus. Eu creio que a receita melhor, a lei maior é essa, é a paz de Deus. Se todos nós, se toda a humanidade tivesse recebendo esta paz de Deus, não teríamos tantos homicídios assim. Mas infelizmente as pessoas não querem compromisso com a palavra de Deus. E aí vem a recompensa do pecado. Qual é? A morte. O salário do pecado é a morte. Então que nós possamos promover a paz, anunciar essa paz, não que o mundo dá, né? Como Jesus fala, mas a paz de Deus, essa paz que vai além da compreensão humana, que ela vai ao encontro do nosso coração, guardando o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida, e também guardando a nossa mente, aonde Satanás ele tenta, né, colocar pensamentos impuros para nos destruir, porque a função dele é matar, roubar e destruir. E que nós possamos ser promover essa paz, possamos promover essa paz, mas também possamos ter essa paz. Há muitas pessoas que elas precisam conhecer essa paz. E essa paz de Deus é a paz perfeita. E esta lei, essa sim, a lei de Deus, é uma lei que ela vai promover a paz, promover o amor, promover a harmonia. Não será a lei humana que vai resolver esse problema, mas sim será quando todos se humilharem, se prostrarem diante de Deus. E aí serão com certeza grandemente abençoados. Irmãos, que nós possamos promover essa paz, apresentar essa paz, a paz de Deus, e que nós que já temos ela, possamos guardar em nosso coração, né? A cada dia mais desenvolver essa paz na nossa vida, porque o mundo está aí com muitas ofertas, com muitos desejos, com muitos maus pensamentos, e que nós possamos caminhar com Cristo e compreender que nele nós encontramos vida e vida em abundância. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma oportunidade que temos de estudar a Tua santa palavra. Chegamos, ó Deus, ao 6º mandamento, que possamos colocar em prática, ó Deus, que possamos ter cuidado nas palavras. Muitas das vezes nós matamos com as palavras, ferimos pessoas com palavras maldosas, com palavras pesadas, palavras que vai, ó Deus, prejudicando e machucando muitas pessoas. E que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que a nossa cidade, o nosso país, o mundo possa conhecer a Ti como único e suficiente Salvador. Essa paz que o Senhor, ó Deus, nos concede, ela guarda o nosso coração e também guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que possamos promover essa paz. A paz não que o mundo dá, mas a paz que o Senhor oferece. Uma paz, ó Deus, eterna, uma paz que transforma vidas, uma paz que traz serenidade, traz força
e também traz esperança. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.